Vamos aprender sobre pedir a vontade de Deus. E para fazermos isto, antes de tudo, temos que entender a diferença entre vontade e desejo. Desejo é um instinto natural. Vontade é uma escolha, uma decisão deliberada, uma ação vigorosa, determinante, capacidade de fazer escolhas racionais. Tanto o desejo como a vontade, eu peguei sua definição no dicionário. Então existe uma grande diferença entre desejo, que é um instinto natural, e a vontade, que é uma capacidade de fazer escolhas racionais. E é bastante interessante nós observarmos que, dentro dos atributos de Deus, nós vemos no traço da personalidade de Deus, que nos foi revelado pelo próprio Deus nas Escrituras, que em Deus existem esses dois elementos. Existe o desejo e existe vontade. Obviamente, essas características em Deus são perfeitas. Elas não são corrompidas como no nosso caso. Que o desejo, o nosso instinto é corrompido. E que a vontade, o nosso poder de escolher coisas também é corrompido. Em Deus, tanto o desejo como a vontade são plenas, perfeitas e santas. E santos, né? Quero convidar os irmãos para vermos aqui um desejo de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Note. Vamos ler o 3 também para que fique mais claro. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é um desejo de Deus. Tá? No entanto, nós devemos entender que Deus, Ele não age segundo o conselho do seu desejo. A informação bíblica que nós temos é que Deus age segundo o conselho da sua vontade. E a vontade é um poder racional, não um desejo, um instinto, mas um poder racional de fazer escolhas, baseados na vontade. Vamos a um texto clássico e conhecido que Deus nos orienta. Romanos capítulo 12. Lá nós vamos observar não o desejo de Deus, mas a vontade de Deus. Romanos 12 não está se referindo ao desejo de Deus, seu instinto, mas está se referindo à sua vontade, o seu poder racional de escolhas. Aliás, o texto está falando sobre racionalidade. Ver aqui, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não estamos neste chamado da carta aos Romanos, não nos é chamado para conhecer o desejo, o instinto de Deus. De fato, Deus, por ser amor, o seu instinto, o seu desejo é que todos os homens sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. No entanto, Deus não é regido pelo seu desejo. Deus é regido pelo conselho da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós somos chamados a conhecer esta vontade de Deus. Então, para que nós possamos entender o que estamos pedindo a Deus, quando nós falamos, seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra, nós devemos entender essa grande diferença entre desejo e vontade. Entender também que existe uma fagulha, resquícios em nós, da imagem de Deus, da qual originalmente a humanidade foi criada nos nossos pais.
na inocência, no Éden, Adão e Eva. E esses dois atributos são perfeitos em Deus, tanto desejo como vontade. Mas repito, Deus age segundo o conselho da sua vontade e não do seu instinto. Deus age de forma racional e a sua vontade, de tanto oferecer misericórdia ao homem pecador, como de fazer justiça ao pecado cometido, essa vontade é que prevalece e é assim que Deus age. Então, irmãos, para que fique mais claro essa diferença entre desejo e vontade, imagine um homem que deseja comer um produto industrializado, cuja embalagem vem uma advertência que aquele produto ele é confeccionado com gordura trans, que é algo prejudicial à saúde. Então, este homem ele tem o desejo de comer aquele produto, mas a sua vontade é permanecer saudável. Ele não quer obter uma doença. A vontade que ele tem é permanecer saudável. Então, ele decide, baseado não no seu desejo de comer aquele produto, mas na sua vontade de permanecer saudável, então ele decide comer uma salada de alface. Então, ele teve o seu instinto, que foi o desejo de comer aquele produto. Mas ele agiu conforme a sua vontade de se manter saudável, a sua vontade racional de se manter saudável. E isso, obviamente, o levou a esta escolha racional. Então, quando pedimos, seja feita a sua vontade, nós estamos escolhendo racionalmente que prevaleça a vontade perfeita de Deus em detrimento aos nossos instintos naturais de homens caídos. A Santa Palavra de Deus nos ensina no famoso capítulo do apóstolo Paulo, capítulo 2 aos Efésios, que alguns estão mortos em delitos e pecados, e outros foram vivificados. Que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas alguns de nós fomos vivificados. Os que estão mortos em delitos e pecados agem segundo o seu instinto natural, agindo conforme a força dos pensamentos. Mas ele está ligado ao seu instinto natural. Aquele que é vivificado por Deus, ele pode conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme vimos aqui na carta aos Romanos. Então, embora ainda seja mantido nele os seus desejos e o seu instinto natural, ele tem a consciência, o seu estado de consciência desperto, vamos dizer assim, iluminado, onde ele pode entender que ele tem a sua vontade que pode prevalecer. E ele pode fazer escolhas. Então, enquanto o homem caído, ele pode olhar e falar, olha, eu tenho um instinto natural que me faz desejar isto, mas a minha vontade é me manter fiel a Deus. É exemplo do homem que, no instinto natural, desejou comer aquele produto industrializado, mas a sua vontade era permanecer saudável fisicamente. O homem regenerado, ele continua tendo seus instintos naturais, mas ele tem condições agora de olhar para si mesmo e falar, olha, a minha vontade é ser fiel a Deus, então eu quero fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável e não satisfazer esse meu instinto natural. Então, irmãos, quando nós pedimos, seja feita a tua vontade, nós estamos escolhendo racionalmente que prevaleça a vontade perfeita de Deus e não os nossos instintos naturais de homens caídos. É assim que surge o mal. O mal é a corrupção da vontade. Existe uma discussão de séculos, quem criou o mal? E quem chegou mais perto de uma explicação mais lógica foi Agostinho. Mas, eu digo aos irmãos, que o mal é a corrupção do bem na vontade da criatura. Quando a vontade da criatura é manter-se na vontade boa e perfeita do Criador, ela está bem. Quando a vontade da criatura passa então a decidir pelos seus instintos, então acontece uma corrupção do bem na vontade da criatura e aí surge o mal. Aí é produzido o mal. Agora,
imagine um homem com fome e frio, à noite, numa estrada escura, mas sem os faróis do carro. Seu instinto pode o fazer desejar seguir viagem numa estrada perigosa, onde ele vai seguir sem ver nada. Seu instinto pode fazê-lo desejar isso, chegar logo em casa para se aquecer e se alimentar. Mas a sua vontade racional, na sua vontade racional, ele deve escolher primeiro consertar os faróis antes de seguir a viagem. Então ele vai ligar para algum profissional para que vá socorrê-lo ali, para que ele possa consertar os faróis para seguir uma viagem segura. Mesmo que o instinto dele o esteja impulsionando para se alimentar e se aquecer logo. Esse é o desejo dele. Mas a vontade racional, ele fala, olha, vou correr um risco muito forte, minha vontade é permanecer vivo. Minha vontade é não sofrer acidentes. Então, eis aí a diferença. Então, quando nós pedimos a Deus, seja feita a sua vontade, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, que o nosso instinto natural não prevaleça na nossa vida acima da sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Note uma coisa importante, note o amor, note a misericórdia de Cristo ao ensinar esta oração. Lembra que ele ensina esta oração quando nós falamos isso no primeiro dia, né? Quando um dos seus discípulos fala, Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. Então, assim, atendendo ao pedido de um dos seus discípulos, ele ensina esta oração. E ele inclui nesta oração este pedido, porque ele sabe que os nossos instintos naturais podem suplantar o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. E é o que não poucas vezes os professos cristãos fazem. Eles oram pedindo sobre seus desejos, seu instinto natural. Eu vi uma vez um pregador desses famosos aí de internet que ele falou, olha, fé, e ele falou com bastante propriedade. Ele falou assim, fé não é determinar, eu determino que isso seja feito, eu determino que aquilo seja feito, determino que isso aconteça. Isso não é fé. Fé é dizer, seja feita a sua vontade. Isso que de fato é ter fé.